Está connosco. Ok, muito obrigado, Gustavo. Antes de mais, boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença a esta hora da noite, mas é naturalmente a hora que é possível para muitos de nós, que temos os diversos afazeres e uma vida também para dar resposta. Eu estou aqui em representação da Águas do Algarve, sou algarvio, estou no Algarve e sou colaborador da Águas do Algarve há 25 anos. Vou fazer uma apresentação que falará um pouco sobre aquilo que é o processo de construção e exploração da desalinizadora de Águas do Algarve, dando inicialmente um pequeno enquadramento sobre o que é Águas do Algarve. Portanto, vou iniciar aqui a partir da tela. E, Gustavo, confirma que estão a ver. Tá, Muito bem. vamos sim, senhor. Então, vamos lá. Um, Águas do Algarve é uma empresa pública, do setor público, constituída a partir das águas do Sotavento e Barlavento, Algarvio, e é uma empresa que tem, neste momento, 25 anos. A missão da Águas do Algarve não é apenas captar e tratar água para consumo humano, mas também recolher as águas residuais domésticas, tratá-las e devolvê-las num estado muito melhor em que se encontrava. Destino final. Hoje falaremos apenas sobre aquilo que é o setor da água para consumo humano. À vossa direita tem um mapa de implantação da rede de adução de água em alta da Águas do Algarve. Portanto, a Águas do Algarve capta a água em alta, nas suas origens, trata e distribui aos seus utilizadores, neste caso aos seus clientes, que são os municípios que fazem chegar até às nossas casas. Esses são as entidades gestoras em baixa, nós somos uma entidade gestora em alta multimunicipal que cobre todo o território do Algarve, com cerca de 530 quilómetros de condutas, com captações de água subterrânea, com captações de água superficial, com duas grandes etas e com duas etas que têm uma operação sazonal. Fornecemos água a todos os municípios do Algarve, cobrindo quase 100% do abastecimento de água, não atingindo esses valores ainda, na zona das Serras de Lolé, a Vila do Bispo, neste caso em Sagos, e outras zonas do Algarve. A Águas do Algarve tem primado por aquilo que é a excelência do seu serviço, pelo menos esse tem sido o nosso desafio, e nós, de uma forma constante e contínua, temos fornecido água de qualidade e segura, tendo em 2024 cumprido com o indicador de ERSAR, o regulador do setor da água para consumo humano, de 99,9% de água segura. Temos também um sistema de avaliação de risco implementado que garante que a água que chega às nossas torneiras é segura para consumo humano. A sustentabilidade do setor é uma preocupação nas suas diferentes vertentes e queria destacar aqui este balão inferior que destaca aquilo que são as perdas reais do sistema multimunicipal em água da Águas do Algarve. Em 2023 nós tivemos um valor estimado de perdas reais de cerca de 0,8% e em 2024 cerca de 0,7%. Sistematicamente, e os anos anteriores também foram semelhantes, abaixo de 1% de perdas reais. Na imagem acima, com essa cor castanho-salmão, a mensagem que queremos passar é que nós geramos lamas do nosso processo de tratamento, portanto, captamos água superficial e subterrânea, e essas lamas geradas, 100% das lamas geradas nos processos de tratamento, são valorizadas, são encaminhadas para destino final, neste caso para incorporação no processo de produção de cimento. Neste caso, somos nós que pagamos à cimenteira para incorporar isto no processo, as lamas que nós geramos, no processo de produção de lamas. No que está associado ao consumo de energia, nós em 2024 produzimos menos de 4%, 3,9% da energia que consumimos, sendo um valor que queremos aumentar largamente. Temos vindo e vamos substituir equipamentos que são já ineficientes, porque são motores que têm 20, 25 anos e que a tecnologia felizmente evoluiu e passaram a ser mais eficientes. E temos como objetivo, quer no Grupo Águas de Portugal, quer na Águas do Algarve, atingir neutralidade energética em 2032.
No que está associado à desalinizadora de águas do Algarve, que é aquilo que nos traz hoje. Nós enquadramos a desalinizadora de águas do Algarve como mais um instrumento de resiliência que temos na nossa estratégia de resiliência do setor da água. Nós podemos olhar para a resiliência em diversas perspectivas. Na segurança hídrica, na continuidade do abastecimento de água, porque fornecemos água 24 horas por dia, para garantir o abastecimento de água a todos os municípios 24 horas por dia. Na resiliência em termos de proteção da saúde pública, e são essas três vertentes que estão aqui a cinzento que vamos falar um bocadinho hoje. E depois, obviamente, temos que ser resilientes noutras matérias, nas pessoas, na gestão das competências, na proteção das infraestruturas e também em termos de cibersegurança. Atualmente, a Águas do Algarve, atualmente, não, nos últimos 5 anos, a Águas do Algarve tem tentado, e com sucesso, satisfazer as necessidades de consumo urbanas da região do Algarve, que tem variado entre os 68 milhões de metros cúbicos, portanto, hectómetros de metros cúbicos, até aos 74 milhões de metros cúbicos. E tem satisfeito essas necessidades recorrendo a dois tipos de origem: origens de água superficial e origens de água subterrânea. Das origens de água superficial destacamos a Albufeira de Odiloca, o empreendimento de Odileite e Beliche, que são explorados estas duas infraestruturas pela Águas do Algarve, e captamos água também a partir da Albufeira da Bravura, que não é explorada por nós, mas captamos água também a partir desta origem superficial. Adicionalmente, também captamos água subterrânea, no sistema de Naciate, de Val da Vila e nestes aquíferos de menor dimensão, de Almadna e Portelas. Portanto, nós temos um mix de origens que tem vindo a tentar satisfazer as necessidades de consumo e que nos tem permitido fazer uma gestão integrada, regional e também em termos de mix de origem superficial e subterrânea, das origens de água. O que é que traz novo a desalinizadora de águas do Algarve? Uma origem de água que visa satisfazer as necessidades de consumo urbano que não depende da precipitação. Esta desalinizadora terá uma capacidade de fornecer água máxima entre 16 milhões de metros cúbicos de água tratada, numa primeira fase, que é aquela que estamos a executar agora, até 24 milhões de metros cúbicos, se expandirmos esses 8 milhões de metros cúbicos, que não será efetuado nesta fase. Adicionalmente, e ainda no âmbito do PRR, foi desenhado, que deixará de ser financiado pelo PRR, mas foi financiado, está financiado, será estado de captação de água a partir do Rio Guadiana, da zona do Pomarão, que fornecerá até 30 milhões de metros cúbicos. Não quer dizer que nós venhamos a captar 30 milhões de metros cúbicos, é até 30 milhões de metros cúbicos. Mas o destaque aqui é a água desalinizada ter uma origem que não dependa da precipitação que ocorre nas nossas zonas de captação. Este mapa o que é que pretende representar? Desculpa. A localização da desalinizadora de águas do Algarve, que está com uma legenda abaixo de 0,5 metros cúbicos por segundo. Portanto, nós numa primeira fase vamos ter uma capacidade de tratamento de água de cerca de 500 litros por segundo. E vem aqui esta seta, portanto, duas setas pretas, que indicam que são as nossas estações de lavatória reversível. Pode transferir água do Barlavento Algarvio para o Sotavento Algarvio e do Sotavento Algarvio para o Barlavento Algarvio. O que é que isto significa? Se nós temos escassez de água tratada no Sotavento Algarvio, escassez de água bruta, peço desculpa, no Sotavento Algarvio, podemos, se tivermos água disponível no Barlavento Algarvio, tratar e transferir água tratada para o Sotavento Algarvio. E vice-versa. A desalinizadora fica na zona central do Algarve para, precisamente, cobrir a zona de maior consumo de água tratada na região, e se houver uma falha numa estação de tratamento de água, por uma avaria, por uma anomalia, por uma greve, por um sismo, por algo que aconteça de forma anormal, nós temos mais esta origem de água tratada para fornecer esta região central do Algarve. Como é que foi a gênese, como é que foi a gênese do processo da desalinizadora de águas do Algarve? O desenho da desalinizadora foi pensado em 2020, mas foi formalizado no ano 2021, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, promovido pela Comissão Europeia. E entre 2021 e 2023 foi desenvolvido o estudo prévio. Preparámos o concurso, 2023-2024, colocámos o concurso em concurso público, concurso internacional, foi adjudicado, falamos um bocadinho também sobre isso, e da concepção, que estamos neste momento a finalizar o projeto de execução, até à exploração, mediram cerca de 3 anos.
A desalinizadora de águas do Algarve irá entrar em exploração em 2027 e será explorada por um prestador de serviços até 2031 e depois explorada diretamente pela Águas do Algarve a partir desse período. Onde é que nós estamos neste momento? Estamos a rever a versão provisória do projeto de discussão para elaborarmos o relatório de conformidade ambiental do projeto de discussão e obtemos a declaração de conformidade e iniciarmos a obra física. Adicionalmente, o financiamento do projeto será transferido, está a ser transferido, até ser formalizado pela Comissão Europeia e pelos diversos ministérios, do PRR para o Programa Sustentável 2030. O que é que temos neste momento? Tivemos a fazer prospeções geológicas, quer no terreno da desalinizadora, quer no terreno onde ficará a estação elevatória que leva até à desalinizadora, e depois fizemos também na zona da captação de água do mar. Esta obra será executada e a concessão pelo consórcio GS-NIMA, Luságua e Aquapor e tem um valor de 102,8 milhões de euros. E será explorado por este consórcio entre 2027 e 2031, não nesta data que aqui está, por uma prestação de serviços que custará cerca de 5,1 milhões de euros. Onde é que fica, qual é o desenho da desalinizadora e onde é que fica instalada os diversos órgãos desta grande infraestrutura? Portanto, nós temos duas torres de captação de água bruta, entenda-se de água do mar, situada a cerca de 2 km da costa. Essa água bruta é transferida graviticamente para uma estação elevatória de água bruta, de água do mar, que depois a eleva até ao local onde está a desalinizadora, a estação de desalinização de água do mar. A salmoura, ou aquilo que é rejeitado pelas membranas de osmose inversa, é rejeitada. Antes disso, há uma integração da água tratada naturalmente com o Sistema Municipal de Águas do Algarve, e a salmoura é rejeitada a cerca também de 2 km da costa, através de um sistema de difusores de bico de pato e a descarga da salmoura será efetuada nesse local. Enfim, já para ter uma ideia daquilo que é a implantação da desalinizadora de águas do Algarve, mais à direita tem os órgãos de tratamento de água associados ao pré-tratamento e mais à esquerda já da água tratada, mas a imagem que pretendo transmitir é que já estamos nesta fase do projeto de execução em que temos já uma versão praticamente definitiva. Como é que é efetuado o tratamento da água do mar, neste caso em particular a desalinizadora de águas do Algarve? Portanto, nós temos uma fase de captação da água, o pré-tratamento, a osmose inversa em si, uma fase de mineralização, para termos uma água equilibrada, e depois uma desinfecção final e a entrega da água aos diversos municípios. O pré-tratamento, como é que é efetuado? Temos inicialmente uma etapa de gradagem, para remover algas e outros sólidos que estejam em circulação. Segue-se uma etapa de coagulação e floculação, uma etapa de flotação. Depois esta água flotada circulará em filtros multimédia sob pressão, uma etapa de microfiltração e depois sim a osmose inversa, que rejeitará os sais que nós não podemos consumir em excesso. Nós, durante o estudo prévio, fizemos um conjunto de análises e determinações analíticas na água do mar, para poder caracterizar aquilo que é a água que está nessa zona onde temos as torres de captação. Detectámos alguma variabilidade de salinidade, entre os 35 e os 38 gramas por litro de água. Alguma variabilidade também de sólidos suspensos vegetais, naturalmente, também com alguns suéis que nós temos aqui na nossa região, e também presença de algas. Mas estes são os critérios de dimensionamento que tivemos para a desalinizadora. A água pré-tratada é a água que nós designamos como sendo a água que vai ser alimentada à osmose inversa e tem critérios muito restritos que têm que ser cumpridos antes da entrada na osmose inversa
para não colmatar rapidamente as membranas, porque o que nós queremos é aumentar a eficiência da osmose inversa para reduzir o consumo energético e também reduzir o volume de água que nós temos que rejeitar em termos de salmoura. E, naturalmente, aquilo que é a água tratada cumpre aquilo que é a obrigação legal, que todas as entidades gestoras em Portugal têm que cumprir, e nós também, destacando aqui alguns parâmetros mais do campo físico e químico, que se destacam como sendo com algumas preocupações relativamente a este tipo de água com a origem da água do mar. A água a rejeitar tem que cumprir naturalmente aquilo que é a legislação em vigor e há um conjunto de critérios que nós temos que observar, não apenas no primeiro ano de exploração, mas ao longo de sempre, de todos os anos de exploração da desalinizadora, relativamente à variabilidade da salinidade que será gerada pela rejeição da água do mar, completamente concentrada, pela salmoura, e esses critérios nós vamos ter que monitorizar frequentemente e sistematicamente durante o tempo de vida de exploração da salmoura. Mas isto é algo que está perfeitamente clarificado até na declaração de impacto ambiental. Temos diversos modelos que vamos ter depois de verificar na prática como é que eles estão a ser cumpridos, de distribuição da pluma da água, neste caso da salmoura, em cenários sem vento e em cenários com vento, em que conseguem ver a verde, uma zona mais concentrada de água com sal, e depois com um azul mais tenue e depois um azul mais próximo daquilo que é o azul mais escuro, há uma água já diluída praticamente dentro daquilo que são os valores normais de salinidade. Isto é algo que nós vamos também monitorizar ao longo do tempo de vida da salmoura e verificar o seu nível de cumprimento. Nós estamos extremamente preocupados com o impacto que a desalinizadora poderá vir a ter no ambiente marinho e, como tal, caracterizamos já hoje aquilo que é... Já hoje não, no ano passado, 2024, antes de sequer de iniciar-se a prospecção geológica, aquilo que é o fundo do mar na zona da Rocha Baixinha e na zona da Salmoura. Portanto, temos esta zona que é praticamente areia, e obviamente tem vida dentro da areia. Conhecemos relativamente bem aquilo que é esta zona, e temos esta caracterização para percebermos que impacto é que vamos gerar. Para além da teoria, na prática, como é que as coisas vão ocorrer e vamos acompanhando esta eventual evolução ao longo dos anos. Mas temos esta referência registada, quer através de vídeo, quer através de imagens. Temos também uma colaboração com o CCMAR, portanto, o Centro de Investigação da Universidade do Algarve, que está a monitorizar aquilo que existe também nestas zonas, quer seja na zona da captação, na zona da descarga também da salmoura, para que nós possamos saber aquilo que é, à data de hoje, o ponto de referência e temos uma noção do impacto que eventualmente tenhamos a gerar. Em termos de energia, é uma preocupação significativa. Esta instalação é altamente consumidora de energia e vamos fazer tudo aquilo que é possível para reduzir o consumo de energia. Estas instalações, felizmente, de dessalinização, felizmente, sofreram um grande desenvolvimento tecnológico nos últimos anos, com membranas muito mais eficientes, e vamos instalar dispositivos de recuperação de energia no processo de osmose inversa, que permite recuperar cerca de 97% da pressão que é gerada. A pressão, estamos a falar de uma pressão entre os 50 e 54 bar, depende do desempenho da osmose inversa e da salinidade e também da concentração dos sais que existam, e 97% da pressão que vamos gerar será recuperada. Vamos ter os melhores motores em termos de eficiência energética e vamos também implementar aquilo que é um sistema de inteligência artificial para fazer aquilo que nós, enquanto humanos, não conseguimos fazer, que é otimizar o desempenho energético para reduzir em 10% aquilo que é o normal do consumo energético deste tipo de instalações. Vamos ter, obviamente, para isso, medidores de energia instalados equipamento a equipamento, para percebermos qual é que é a eficiência do desempenho de cada equipamento, em função da curva e em função daquilo que é também a idade do ativo, e podemos antecipar a sua substituição, caso seja necessário. Temos também uma unidade produtora de energia renovável, painéis fotovoltaicos para autoconsumo, em que atualmente prevemos instalar uma central fotovoltaica
com uma capacidade de cerca de 3,86 megawatts. Sendo que no primeiro ano vamos produzir cerca de 7,4 gigawatt-hora por ano. E pronto, julgo que é isto, cumpri aqui o tempo, sintetizei, julgo eu, Muitíssimo, o nosso projeto. muitíssimo obrigado. Obrigado. Muitíssimo obrigado pela apresentação. E então, para não perdermos tempo, dava a palavra à plataforma da Água Sustentável. Temos a Emília Costa e a Alice Pisco connosco. Portanto, estejam à vontade. Já estão a partilhar o ecrã. Falta só pôr em modo de apresentação. Boa noite a todos. Cumprimentar o MOVE Rio Douro por esta iniciativa e agradecer o convite que foi endereçado à Paz. Saudar também o orador anterior, o Rui Sancho, e saudar-vos a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Esta apresentação vai ser feita pela Emília Costa e por mim. No entanto, este trabalho é um trabalho coletivo da Paz, portanto, é um trabalho feito a muitas mãos. A Paz é uma organização é uma plataforma que tem 15 organizações, desde grupos que atuam a nível local até organizações regionais do Alentejo e do Algarve e também organizações de nível nacional. Eu vou dar uma perspectiva global e o enquadramento desta questão, e depois a Emília falará especificamente dos problemas da desalinizadora. Portanto, como sabem, nós estamos numa circunstância complicada, já estamos desde sempre, portanto, esta questão da escassez hídrica no Algarve não é uma questão conjuntural, é uma questão estrutural. E as projeções que temos são projeções graves, se virem aqui a Península Ibérica, portanto, a Península Ibérica vai ser uma zona sujeita a stress hídrico extremamente alto, no caso de Espanha, alto, no caso de Portugal. A situação atual, como sabem, é que a pluviosidade cada vez é menor, este ano é um ano verdadeiramente excepcional, é menor e é concentrada no tempo. A temperatura também tem vindo a aumentar, soube-se agora recentemente que o mês de março de 2025 foi o mês na Europa, desde que há registros, o mês em que houve o mês mais quente, e a nível mundial, creio que só foi ultrapassado por março de 2024, também desde que há registros. Por outro lado, a água disponível, em resultado disso, é cada vez menor a quantidade, mais poluída, e como há grande utilização também de massas de água subterrânea, também temos problemas de intrusão salina. Neste momento, a reutilização que fazemos de águas residuais é da ordem de 1,2%, o que é claramente insuficiente. Em relação aos consumos, os consumos têm vindo sempre a subir, sendo que o maior consumidor é a agricultura. Também temos, por outro lado, perdas nos sistemas em baixa, o Rui Seixas falou nos sistemas em alta, nos sistemas em baixa temos, desculpem que agora outra vez para aqui isto. Portanto, nos sistemas em baixa temos perdas da ordem dos 30% nos sistemas de abastecimento urbano. E em relação aos sistemas de abastecimento agrícola, não se sabe muito bem, mas anda entre os 35% e os 40%. A agravar isto também, temos uma série de furos ilegais e não há controle em relação à exploração das massas de água subterrânea. Nós, entre outros, temos dois estudos base que estudaram estas questões e as possíveis soluções relativamente à situação que estamos a viver. Um deles é o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, é um plano da AMAL, feito pela equipa do professor Filipe Duarte Santos, e que teve o concurso da sociedade civil. Foi um plano feito durante cerca de 2 anos e que foi apresentado em junho de 2019. Por outro lado, temos a base
de PREA, que é as bases do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, foi feito pela APA e pela Direção-Geral de Desenvolvimento Rural, e foi apresentado em julho de 2020 e teve a participação de alguns atores, mas não da sociedade civil. Ambos os planos apontam para se fazer uma gestão mais eficaz do recurso, ir monitorizando a situação e, à la longue, poder encarar as hipóteses. No caso do PIAC fala-se da desalinizadora, no caso do PREA fala-se da desalinizadora e do Pomarão, da captação do Pomarão. De qualquer forma, o PREA também afirma que essas soluções precisam de ser estudadas, e aliás estava criado um grupo para estudar essas soluções, mas que não chegou a apresentar nenhuma conclusão. Digamos que, entretanto, vieram os dinheiros do PRR e os estudos já não foram precisos, e isto foi apresentado como as grandes soluções. Temos também uma recomendação do Conselho Europeu a Portugal, uma recomendação específica para Portugal, que vai na mesma linha, ou seja, vai na linha de investir na recolha e tratamento de águas residuais, de investir na redução de fugas e na mobilização de água nos sistemas de abastecimento, e desenvolver soluções baseadas na natureza e na reabilitação das massas de água. Apesar disso, a aposta do governo não foi, como se pode ver aqui por este quadro, não foi neste melhoramento da gestão e na eficácia da utilização do recurso, como indicavam os planos que tinham sido feitos e esta recomendação do Conselho, e pôs a tónica, digamos, no aumento da oferta de água. Se vocês olharem para este quadro, portanto, eu ponho aqui PRR e outros, porque, como sabem, estas obras estavam no PRR, mas foram retiradas, porque não havia tempo para as executar durante a vida útil do PRR. De qualquer forma, já foi anunciado que passarão para o PO Algarve. Portanto, nós temos aqui, em relação a ao melhoramento da gestão da água, temos cerca de 25% das verbas alocadas. Nós no Algarve em Baixa temos 5.668 km de condutas, temos uma média de 30% de perdas, e está um investimento previsto para esta redução das perdas de água de cerca de 44 milhões. Para verem a dimensão da questão, há relativamente pouco tempo o presidente da Câmara de Faro disse que só para Faro seriam precisos 40 milhões para recuperar a rede de abastecimento. Ou seja, isto na verdade é uma gota d'água no oceano, e seria preciso de facto investir mais a este nível. Em relação à reutilização de águas residuais, portanto, nós temos uma percentagem mínima de rede a ser intervencionada, porque só cerca de 125 km de rede é que vão ser intervencionados. Em relação à reutilização de água, em Natura 2000, que tem como objetivo aumentar o armazenamento da barragem de Odeleite. Este investimento rondará os 90 milhões de euros, e tem como meta cerca de 30 hectómetros ano. Creio que o Rui Sanches já terá falado nisto, o que representa cerca de 12% do consumo anual do Algarve. A desalinizadora é um investimento de 108 milhões,
e disponibilizará 16 a 24 hectómetros cúbicos por ano, o que representa 7 a 10% do consumo anual da região. A PAS posiciona-se contra estas duas obras, contra o aumento da oferta de água e contra estas duas obras, por um lado porque representam investimentos públicos muito elevados e que em conjunto nem sequer vão disponibilizar para a rede os 30% de perdas que se verificam atualmente. Não há uma garantia efetiva de disponibilização de água, nem no Pomarão, nem na desalinizadora. No Pomarão é a própria DIA, que, como sabem, é a empresa que liberta os caudais que depois alimentarão essa tomada de água. A própria DIA, em sede de consulta pública, diz que não há água para fazer esta obra. Em relação à desalinizadora, vai haver monitorizações e caso haja impactos no ambiente, sejam detectados impactos no ambiente, isto é o que está escrito no estudo prévio, a produção de água será suspensa. Os impactos ambientais destas duas obras são ainda desconhecidos, mas são previsivelmente muito altos. Apesar das declarações de impacto ambientais para ambas as obras serem positivos, há muitas questões muito importantes que foram remetidas para relatório de conformidade ambiental já do projeto de execução e que são estudos base, que são fulcrais para se poder licenciar esta obra em termos ambientais. Os riscos económicos e paisagísticos são elevados e irreversíveis e, portanto, nós consideramos que estes projetos não aumentam a resiliência da região, vão tornar-nos energeticamente mais dependentes, aumentar a nossa pegada ecológica e vão prejudicar, ou mesmo extinguir, os ecossistemas que afetam. Agora eu passaria a palavra à Maria Emília para falar especificamente sobre as questões da desalinizadora. Meio, não sei se estás a falar, nós não estamos a ouvir. Espera lá que isto está. Agora sim. Agora sim. Opa, então. Pronto, agora já estão a ouvir. Uhum. Pronto, agora eu não tenho aqui a tela da Nós Alice. estamos a ver ainda a Estou a tela partilhar. partilhada. Pois. Eu estou a partilhar a tela. Pois, mas eu estou a vê-la em pequenino. Deves ter que ir àquela parte da visualização para pôr isso em ecrã cheio, talvez, É. não é? É aqui um botãozinho que diz opções de visualização ou view options e depois tem fit to window, portanto. Hum. Agora aqui, deixa-me lá ver opções. Nas opções de visualização, Exatamente, depois eu, como proporção ajustar. do zoom. Bom, eu abro sem. Ah, está lá. Opa. Bom, eu posso falar com. Com conhecimento de causa. Sim, É? sim. Não, já tenho. Pronto. Ótimo. Pronto, eu estava só a dizer, então, faço minhas palavras da Alice, só para ser mais rápido, quer do agradecimento relativamente a este convite e à importância de fazermos este debate,
E assim como referir mais uma vez que isto é um trabalho de facto da paz, eu estou aqui enquanto paz. Relativamente à dessalinizadora, e eu gostaria de enquadrar e agradeço ao engenheiro Rui Sanches ter de facto nos trazido o projeto de execução, ou pelo menos o primeiro esboço do projeto de execução que nos mostrou, porque nós não tínhamos conhecimento, claro. Temos conhecimento do que foi publicado na DIA, na Declaração de Impacto Ambiental, e, portanto, exatamente relativamente a isso, eu queria só fazer um pequenino enquadramento antes de entrar nos aspectos negativos da dessalinisadora e fazer um enquadramento relativamente ao território onde esta dessalinisadora está localizada e à volumetria, quer da estação elevatória, portanto, de estação elevatória, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer a estação onde vai ser concentrada de facto a água que é captada em offshore e que depois é transportada para a EDAM, para a estação de canalização, ao longo de vários quilómetros, 3 ou 4, e aí na EDAM, essa unidade de produção de água potável, enfim, depois de alguns tratamentos, vai ocupar nada menos, nada mais do que 8 hectares. Portanto, temos uma volumetria na costa de 8 hectares, que é EDA, propriamente dita, e temos uma estação elevatória situada a 4 ou 5 quilómetros de 1 hectare. Para além disso, depois temos as condutas, quer a transportar a água salgada para ser tratada, quer também depois para devolução ao mar da salmoura e da água suja, porque vai associada a muitos químicos de que eu já falarei. Depois ainda temos, isto é só para vos falar, em território e na alteração de paisagem, que na Rocha Baixinha e na Falésia vamos ter, que é unidades de produção de 8 hectares na costa, 1 hectare e ainda uma unidade de produção de energia de cerca de 4 hectares. Eu só queria fazer este enquadramento para as pessoas poderem visualizar do que é que de facto estamos a falar. Além disso, temos uma falésia frágil onde está toda a conduta que vai ser transportada, que vai ter que ser implementada, construída, quer para transportar água salgada, quer para depois transportar já a água tratada. O que é que eu estou aqui a dizer? Que há um elevado custo paisagístico numa praia de qualidade, que toda a gente reconhece, e um custo ambiental, e já aí vamos falar, e para além disso, está localizado muito próximo, como sabem, da Ria Formosa, de um parque natural, e também a poucas milhas da área marinha protegida, que foi há muito pouco aprovada na zona de Armação de Pera. A rejeição do efluente de salino, que é que estamos a dizer, é a salmoura que é injetada com alta concentração de sal que é despejada a cerca de 2 quilómetros, não é 2 quilómetros, mas pronto, é 1,88 quilómetros, como é referido no projeto, vai afetar, obviamente, embora haja um modelo matemático, como o engenheiro referiu, que diga que vai ser efeito pouco significativo, como é dito em toda a Declaração de Impacto Ambiental, vai afetar, do nosso ponto de vista, a fauna, e vai afetar o próprio plâncton, que é a base da cadeia alimentar, e obviamente isso numa sequência vai afetar uma atividade económica importante, que é a pesca costeira da zona. Não é a única pesca que existe, mas é uma pesca que neste momento ainda é fundamental naquela região, e não precisamos ir dizer que tipo de pesca é. A Alice já disse, e eu sublinho novamente, estamos a falar de um investimento de 108 milhões de euros e que água é que vai produzir? Vai produzir, do nosso ponto de vista, e podemos depois justificar isso, uma água de baixa qualidade, porque é uma água desmineralizada, isto é, quase ao nível
não praticamente não tem minerais nenhuns, e é esse o objetivo, não é? Depois, para a tornar potável, para a tornar bebível, vamos ter que sujeitar a tratamentos, quer de filtros de calcite, quer de outros, para adicionar ferro, magnésio e aquilo que nós consideramos que é urgente, necessário para termos uma água bebível, com a sequência de um preço para o consumidor. Podes mudar. Para além destes aspectos negativos da poluição, que são óbvios, e eu depois já lá vou relativamente ao modelo, as nossas críticas relativamente ao modelo, é que isto é um efeito cumulativo. Não é? Pronto, é um efeito que não é feito um dia, 2 dias, é ao longo dos anos e que, portanto, há afetação e que vai depender também das correntes de leste para oeste obviamente, isso, do nosso ponto de vista, vai afetar tudo isso, é reconhecido na Declaração de Impacto Ambiental, embora tenham considerado que era favorável. Vamos ter uma região onde a fauna e a flora marinha vai ser duramente afetada. Para além disso, temos uma reduzida eficiência, embora seja dito que a eficiência não, por cada metro cúbico de água potável que nós precisamos, vamos ter que captar 2,5 metros de água cúbicos de água salgada, e contrariamente àquilo que já é feito, nomeadamente na primeira desalinizadora que foi construída em Portugal, que é no Porto Santo, que já conseguiram desenvolvimentos tecnológicos altamente relevantes do nosso ponto de vista, já utilizam quase zero químicos poluentes. O que aqui nesta, que é um projeto novo, ainda vamos ter uma quantidade de químicos desde reagentes, desde coisas básicas, como seja ácido sulfúrico, só para citar alguns, como seja sais de ferro e de alumínio, para evitar a colmatação dos filtros de osmose inversa, que são muito sensíveis. Portanto, há um conjunto, aquela água suja, que vai ser jogada a 1,5 km, não é só salmoura, e já vamos ver os efeitos que a salmoura pode ter, é de facto uma adição de poluição química fortíssima numa determinada zona, é offshore, que não é assim tão, é a 2 km, a menos de 2 km da costa. De acordo com o que diz na Declaração de Impacto Ambiental, e espero que isto seja verdadeiramente no projeto de execução alterado, é referido, e espero veementemente que isto seja alterado, é feito uma reduzida monitorização. Isto é, o que está lá citado, e nós só podemos falar do que está lá citado, as colheitas de amostras nos locais onde há esta rejeição da salmoura, 1 ou 2 vezes por ano, o que não é aceitável num projeto de produção industrial, como isto trata-se ao fim e ao cabo de um projeto de unidade de produção industrial. Para além disso, nós consideramos que isto tudo para quê? Isto já foi um pouco dito há pouco pela Alice. A eficácia no combate à escassez hídrica é mínima. Para é 16 a 24 se no seu máximo, e é quase descartado que ela alguma vez venha a funcionar a 24 hectómetros cúbicos por ano, ou seja, 24 milhões de metros cúbicos por ano de água potável. Isto corresponde a 7 a 10% das necessidades de consumo urbano no Algarve. Não é? Quando nós sabemos que o maior consumidor de água é a agricultura, para esses a água continua a ser, está assegurada, e para os consumidores urbanos vai ser esta água
proveniente, na sua maioria, da dessalinisadora, ou pelo menos parte, uma água mais cara e, do nosso ponto de vista, de menor qualidade. E se quisermos melhor, porque podemos sempre adicionar mais, mineralizá-la, de acordo com os critérios atuais de uma água de qualidade, o custo será quase incomportável. Temos que ser justos. Alice, podes mudar. Obrigado. Resumindo, pronto, nós poderíamos continuar, há mais alguns, mas a questão é a declaração de impacto que nós contestamos veementemente, que é a declaração de impacto ambiental, é favorável, é favorável. Nós na consulta pública, a Paz contestou esta decisão de ser favorável, porque a maior parte das vezes isto que eu estou a referir é tão bem identificado, mas a seguir vai na coluna do impacto significativo ou não significativo, é considerado não significativo. E remetendo para quê? Remetendo para o RECAP, que é o relatório já em fase de projeto de execução ou anterior ao projeto, para a resolução destas questões. Ora, do ponto de vista da paz, estas questões têm que ser resolvidas no estudo prévio. É assim que se faz, é assim que se ensina aos estudantes de engenharia. Estas questões, quando há, não é aceitável que hoje em dia se faça um projeto de uma unidade biológica, é disso que se faz, sem que a parte ambiental esteja integrada nessa análise da unidade. E isto não foi feito, foi feito remetendo para a resolução das questões, para a verificação de que o projeto de execução obedece aos critérios estabelecidos no dia, é remetido para mais tarde. Quando nós não sabemos, isso já o projeto está a ser desenvolvido, já o que nós temos que saber, o cidadão comum, é se que riscos é que existem em termos de poluição, é se tudo foi estudado. E nós, neste momento, de geomorfologia, foram feitos alguns estudos, mas não, é remetido para cá a verificação, é remetido para cá a questão de não há estudos de ordenamento de paisagem, isso sabem. Há os estudos da vida marinha, agora dizem que o CCMAR está envolvido. O CCMAR devia ter estado envolvido no estudo prévio. E o CCMAR tem todas as condições, e eu sei bem, para fazer um estudo cuidado, rigoroso das condições agora e fazer um estudo a posteriori. A questão da pesca é uma questão económica que pode afetar seriamente uma parte da população da zona de Quarteira, da zona de Albufeira, onde esta pesca ainda existe numa percentagem bastante grande de profissionais, não é? E depois temos a questão da poluição e a rejeição dos efluentes continuamente, sem se saber de facto ainda que efeitos é que poderá haver, porque é tudo remetido, é não significativo, mas depois verifica-se a posteriori. No ponto de vista da paz, isso não é aceitável, porque é no estudo prévio que eles deve-se haver confirmação ou não destes efeitos. Pronto. Isto depois a Alice pode falar. Não querendo interromper, mas só aqui também para balizar aqui o tempo, já passámos aqui os 20 pronto, minutos, eu vou só já. também. A Obrigado. Alice termina. Se fizermos uma não vos maço, mas fizemos uma denúncia ao Ministério Público referindo que a declaração de impacto ambiental não cumpria, violava diversa legislação, quer nacional, quer comunitário, cito duas ou três, nomeadamente desde a Lei das Bases da Política do Ambiente, o regime jurídico da reserva do REN, da Reserva Ecológica Nacional, de gestão territorial e até o bom estado ambiental do meio marinho, que é fundamental. Eu passava agora, a Alice faz a conclusão, muito rapidamente. Obrigado.
Bom, nós não queríamos acabar isto sem deixar algumas propostas que já foram faladas ao longo da intervenção. A recuperação das redes de abastecimento e das redes de regantes são medidas prioritárias do PREA e do PIAC, e também a recomendação do Conselho Europeu Portugal. Aumentar a utilização de águas residuais tratadas, idem aspas, aspas, portanto, são medidas prioritárias e são de recomendação do Conselho. Um planeamento e licenciamento rigoroso das atividades económicas. A verdade é que continuam a nascer resorts turísticos com não sei quantas piscinas, quase todas as semanas são anunciados novos resorts turísticos, como se nós tivéssemos água, água para tudo isso. Portanto, é preciso. Também sabem que a agricultura é uma atividade económica que não é licenciada, apesar de ser o principal utilizador de água. Melhorar a governança e a gestão dos recursos hídricos e diminuir as necessidades de consumo. Isto com medidas imediatas. Se consultarem o nosso site, portanto, nós temos todo um leque de medidas, eu estou, digamos, a citar as que consideramos mais importantes. Em relação a medidas estruturais, nós consideramos que é muito importante a florestação com espécies endémicas, a florestação e a manutenção dessas plantações, como é óbvio, não é florestar e depois deixar morrer as árvores. A conservação do solo e do respectivo subcoberto, isto para regularizar os ciclos da água e do carbono, que é assim que nós podemos ter mais pluviosidade no território e podemos equilibrar os ecossistemas. E, de uma forma geral, proceder ao restauro da natureza, à renaturalização das linhas de água, hidratação da paisagem, manutenção de ecossistemas, etc. Já está um grupo constituído para aplicar esta legislação a Portugal, mas, tanto quanto sabemos, ainda não há resultados do seu trabalho. E terminamos com uma citação do António Guterres, quando abriu a conferência, a COP16, na Colômbia, e a citação é: fazer as pazes com a natureza é a tarefa que determinará o século XXI. E é isso também que nos move. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Obrigado, Alice e Emília. Então, se calhar, diria para passarmos então aqui à parte de questões e discussão. Não sei se o Rui querá só comentar aqui alguma assim, dou-lhe espaço agora se quiser fazer algum comentário aqui em relação à apresentação da paz. Sim, se faz favor, se fosse possível. Antes de mais, corrigir o meu lapso, agradecer o vosso convite da Móvel Vereador e também a oportunidade de conhecer, tanto pela primeira vez, a Alice Prisco e a Maria Emília Costa, da Paz, para termos esta conversa franca, transparente e um debate público promovido por vós, Móvel Vereador, entre duas entidades, mas são muitas entidades envolvidas neste processo, neste caso Águas do Algarve e a Plataforma de Água Sustentável. Só dar aqui algumas notas que eu acho que são relevantes. No que tem a ver com os químicos ou os contaminantes que foram eventualmente, portanto, que foram mencionados, eu quero distinguir o seguinte: o tratamento de água para consumo humano, quer seja na desalinização, quer seja de água superficial, aplicam-se reagentes para tratar essa água para consumo humano. Nos testes que nós já fizemos no nosso espaço de águas do Algarve, o coagulante, que vai ter uns sais de ferro, tipicamente são usados sais de alumínio, como em Lisboa, no Porto, ou aqui no Algarve, vamos usar cerca de 20 a 40 vezes menos a taxa de dozimento de coagulante de alumínio, neste caso será com base em ferro. Os ensaios laboratoriais são seguidos. Trabalhos feitos por nós, porque isto não é estudo prévio. Claro que a Águas do Algarve percebeu que nós temos que monitorizar melhor a qualidade da água. Por isso que nós, não apenas no estudo prévio, mas atualmente, bimestralmente, estamos a monitorizar a qualidade da água do mar, para constituirmos essa referência, para além daquilo que outras entidades podem vir a constituir, e vamos continuar a monitorizar a qualidade da água do mar. E, obviamente, enquanto nós, Águas do Algarve, enquanto entidade regional, preocupada com o eventual impacto que possa ter, e sabemos que gera preocupação, temos esta colaboração com o CCMAR, que está a fazer aquilo que eles entendem como que é necessário para caracterizar hoje a vida. Bivalves que existem,
os eventuais peixes, os cardumes que por ali circulam e o plâncton, para nós termos essa situação de referência. Isto independentemente daquilo que a dia nos obriga e que é público. Nós, Águas do Algarve, temos essa preocupação. Claro que isto é a minha palavra, e, enfim, mas isto é aquilo que é a nossa intenção e é aquilo que é o nosso... intenção não, é o caminho, já temos este caminho, já temos esta prática implementada. Comparativamente com a Madeira mar aberto faz uma captação de água subterrânea, isto é, em furos, em que a água já está filtrada com pré-tratamento, e é um mar aberto. Nós aqui temos uma costa, tem uma influência variável com ventos e com muitas algas, e temos de ter um pré-tratamento. Não pode haver nesta fase, ou não pode haver, com a tecnologia que existe, nós não conseguimos ter nesta fase uma transição sem pré-tratamento. As doses reagentes vão ser extremamente baixas. São assim, pelo menos, os trabalhos que nós fizemos. E são baixas comparativamente com aquilo que é usado hoje no tratamento de água para consumo humano convencional. No que se refere à água, da qualidade da água tratada, vai ser uma água de excelente qualidade, se não fôssemos nós águas do Algarve. As membranas permitem remover determinado tipo de perigos, esperamos para a água para consumo humano, que os tratamentos convencionais não conseguem remover, nomeadamente microplásticos. Infelizmente, nós temos muitos microplásticos na água do mar, que são gerados pela atividade pesqueira e pelas redes que são abandonadas, e nós vamos removê-los, e outros perigos que são libertados na água do mar, nós vamos removê-los, vamos ter uma água de excelente qualidade, e eventualmente até se tem outro tipo de disruptores endócrinos que estão em águas superficiais. Vai ser talvez a água mais segura que vamos fornecer no Algarve. Vai ser uma água altamente equilibrada, com fluxo de calcite, e obviamente é um reagente que vamos aplicar para garantir que a água é totalmente potável e será sempre potável para consumo humano. Não tem a ver com a escassez hídrica, portanto não farei menção a isso. Naturalmente que há uma implantação, portanto há uma área que vai ser investida, mas é uma área, a área da desalinizadoura em si, onde é o pré-tratamento e onde é o tratamento de água, será mais para o interior, portanto não será na costa, será ali 2 km, 2,5 km da costa. A falésia é uma preocupação, por isso o método de construção será por um túnel, em que será por microtunelação, efetuado bem antes das arribas, com alguma profundidade, para proteger a falésia e as arribas. E de comentários, um comentário adicional. A taxa de rendimento que mencionaram, portanto, 1 metro cúbico de água tratada por 2 metros cúbicos de água salgada, não é correta face àquilo que é o rendimento mínimo da membrana, que será 45%, e que é conservador. Os nossos dados indicam que será cerca de 48%. De qualquer modo, enfim, será sempre quase um rácio 2 metros cúbicos de água salgada por 1 metro cúbico de água tratada. A questão dos sais ferros já mencionei, e havia aqui um outro dado que para já não tenho aqui mais nada para comentar. Muito obrigado, guardo as vossas questões. Obrigado, Rui. Entretanto, também, depois de lembrar, também é só pedir a palavra. Então, ia pedir às pessoas que, quem quiser pedir a palavra, para, acho que onde é que levanta a mão aqui no... ou então, ou se calhar mandar mensagem aqui no chat. Exatamente, e assim... então, vou dando a palavra. Rui, força, Rui Cortes. Antes de mais, queria saudar os palestrantes. Eu creio que fala-se muito sobre a desalinização, mas, de facto, o conhecimento muitas vezes é escasso, e eu creio que fiquei, obviamente com dúvidas, mas creio que foi uma intervenção, aliás, 3 intervenções muito interessantes. E, portanto, queria dar os parabéns por esta oportunidade. Eu tinha aqui 2 questões para o engenheiro Rui Sancho. Uma delas era o facto de como é que se consegue 97% da recuperação energética. Parece-me um valor extremamente elevado. Por outro lado, é também indicado que a cunha salina, a água rejeitada, tem uma salinidade mais ou menos cerca de dupla
da situação de referência, isto é, da situação atual da água do mar no Algarve. Eu tenho visto muitos trabalhos em que essa salinidade, portanto, o rejeito da cunha salina é de facto de uma salinidade muitíssimo mais elevada do que aquela que aqui é indicada. Portanto, não sei se fui eu que percebi bem ou se de facto, enfim, a eficácia do tratamento é de tal ordem que se atingem esses valores. Queria também perguntar, neste caso, à Alice e à Emília, quais é que são de facto os riscos económicos e paisagísticos. Creio que, enfim, vi que de facto esta estrutura ocupa 8 hectares, para além dos canais, etc. Não sei se esse impacto paisagístico e económico se restringe de facto a essa situação ou se realmente é mais alargado. E depois tinha aqui a pergunta final, e desculpem lá tantas perguntas, pá, mas eu achei esta palestra muito interessante, que era de facto quem é que vai pagar isto? Isto é, será que os custos vão se repercutir no consumidor? Tal como a Diretiva Quadro da Água obriga, isto é, a repercussão dos custos no consumidor. Portanto, sei que é evidente que estes custos são muito elevados, e, portanto, será que isso, enfim, será pago por quem? Pensa-se aumentar o valor da água por parte dos consumidores, ou, pelo contrário, enfim, vai ser refletido, como aliás acontece com a maior parte destas estruturas, transvasos e barragens no contribuinte. E eram estas as minhas questões. Obrigado, Rui. E então, se calhar, dava a palavra ao Rui. Mas, Ok. Muito obrigado. quiser. Obrigado, Rui Cortes. As perguntas são de veras interessantes e bem construídas. Relativamente à questão da recuperação de energia, eu tentei passar essa mensagem que é uma recuperação da pressão. Portanto, nós, nas membranas, vamos introduzir a água com uma pressão de cerca de entre 50 e 54 bar, e o premiado, enfim, a água tratada, será com cerca de 0,8 bar. E a água da salmoura sairá com cerca de 50 bar. E esse caudal, esse efluente que sai das membranas de salmoura, concentrado, será recuperado, no sentido, esse caudal será colocado num promotador de pressão, em que funcionará como um motor para alimentar a entrada de água. Só temos que dar um pequeno adicional de 3% de energia, ou cerca de 3, 4 bar, para poder a água ser alimentada novamente à osmose inversa. Portanto, nós recuperamos cerca de 97% da pressão. Efetivamente, portanto, espero ter conseguido ser eficaz na explicação. No que tem a ver com a concentração da salmoura, sim, portanto, basicamente a conversão da salmoura, da água do mar em água tratada, rondará no mínimo 45% até aos 48%, o que significa que, pelo menos, a água da salmoura sairá com cerca do dobro da concentração da água que entrou. Portanto, se entrou com 35 mg por litro, poderá sair com cerca de 70 mg por litro, e que é devolvido através de um sistema de difusores a 2 km da costa. No que está associado aos custos, bom, para já, esta transferência do PRR para o Programa Sustentável 2030 vai aumentar a taxa de financiamento, e os custos de exploração e os restantes custos de investimento, tudo indica que a Águas do Algarve, que é uma empresa pública, que é todos nós, aumentará, proporá ao Estado o aumento do contrato de concessão para diluir este custo de investimento, tal como já fez com a barragem de Odiloca, por mais anos, enquanto tempo de vida da empresa da Águas do Algarve. E julgo que respondi às questões que me eram dirigidas. Queria só fazer aqui, só reforçar a questão sobre o custo para o consumidor, se há alguma projeção. Nós não temos, ou seja, o que vamos fazer é a diluição do custo do investimento, aumentando o contrato de concessão. É a nossa proposta. E pelo menos já está em cima neste momento da mesa. Os custos de exploração são efetivamente superiores a uma
uma exploração do meta convencional, mas como o caudal será inferior face àquilo que são os custos de exploração das outras infraestruturas, será diluído. Não é expectável que haja um aumento significativo da tarifa. Que não é o que é, desculpe. Não será expectável, porque a tarifa é Ok. composta pela componente de investimento, da beneficiação e o custo de exploração. Os custos de Uhum. investimento, temos uma taxa de financiamento aumentada para perto de Uhum. 80% através do Sustentável 2030. Aumentaremos o contrato de concessão para que a amortização seja prolongada no tempo. E depois isto é uma grande infraestrutura, nós assumimos essa grande responsabilidade de ter esta infraestrutura e de a explorar, mas é mais uma infraestrutura em cujos custos de exploração terão que ser e são diluídos naquilo que é atualmente o modelo de funcionamento e de exploração da água do Algarve. Ok. Muito obrigado, Rui. Não sei se Posso? alguém... Força. Não sei quem Eu falou. queria, Rosa? Não. Emília, eu posso dizer Emília, alguma força. coisa relativamente às Claro, claro. questões que Força, me força. parece importante e acho que é importante termos aqui neste debate, como o engenheiro disse, de transparência. Pronto, eu queria lembrar que na questão daquela questão, quais são os impactos que esta construção desta unidade industrial, porque é isso que se trata, de produção de água potável na costa, na Rocha Baixinha, é uma ocupação de território, do meu ponto de vista, quase abusivo em termos paisagísticos, não é? E eu isso já comecei por dizer isto, em termos de o número de hectares que a EDAM ocupa, em termos do número de hectares que a própria estação elevatória. Eu saúdo que esteja a haver cuidados no projeto de enterramento em túnel das tubagens que irão ligar estas duas unidades e também serão e que irão captar em offshore a água e depois também fazer a rejeição, mas de qualquer maneira a localização isto só falando nas questões de localização, parece-me de facto um impacto que vai ter impacto quer em termos turísticos, porque temos ali uma unidade abusivamente em cima, quase a poucos quilómetros da falésia, ou poucos falésia, e depois em termos da pesca. Há pouco, e também saúdo o facto de estarem a pensar a diminuição e estarem a otimizar, porque isso há formas de otimizar a lavagem das membranas hoje em dia, não é? Há várias maneiras de fazer essa lavagem e, portanto, diminuindo os reagentes químicos. Mas não há maneira de reduzir, e como há pouco referiu, a salmoura. Que a salmoura vai ter que ser injetada depois, pode haver alguma reciclagem e reaproveitamento que não está feito, não estava falada no início do projeto, mas para além da salmoura, que há de facto um aumento da concentração de sal, que é letal para a fauna e para a flora, como sabe, que depois pode ser um pouco disseminada com as correntes, mas obviamente tem um nível de letalidade muito forte. Há também um aumento de temperatura de 3 ou 4 graus, há uma variação de pH de mais ou menos 2, como também, portanto, é um cumulativo de efeito, e portanto, é essa a nossa preocupação de que há ali um fator de letalidade muito grande, quer na flora, quer na fauna, e o modelo matemático que fizeram, e ainda bem que o fizeram, não sei se conseguirá neste momento, porque não há amostras para isso, e os dados que nós temos são os dados que existem na Flórida, onde neste momento se sabe, na desalinizadora que está lá construída, no meio, à volta, há teores de metais que duplicaram ou triplicaram, e em outras desalinizadoras também. Portanto, o que nós temos são os dados obviamente que a tecnologia avança e pode ser melhorado, mas há esta devolução da salmoura ao mar
que é imprescindível neste projeto, é de facto muito letal, ou pode ser mesmo muito letal, com todas as consequências profissionais sócios, porque vai afetar o turismo numa zona quase paradisíaca da costa, não é? Portanto, e do Algarve. E estamos a falar do Algarve central e com características muito especiais, e depois estamos a falar da classe pescatória, e estamos a falar do cidadão comum que, obviamente, gostaria de utilizar, usufruir daquelas praias sem ter uma unidade industrial assim. Esta é uma das preocupações muito grandes nossas. Depois ficamos. Saudamos o facto de ter havido um aumento na eficiência de 45% para 48%, mas que sabemos, eu não estou a falar em 90%, porque isso não é possível, mas estamos a falar de uma eficiência de uma unidade destas pode ir, e espero que possam chegar a uma eficiência maior, para os 50%, 60%, que é o quadro normal numa unidade de produção biológica, que é este o caso. De qualquer maneira, percebe-se que há uma preocupação de melhorar, mas o que nós questionamos é exatamente a necessidade de haver esta dessalinisadora neste momento. Quando há perdas de água na distribuição, quando há outras formas, outras fontes, e que, portanto, vamos ali fazer um dano ambiental, uma perda ambiental mesmo, do nosso ponto de vista desnecessário, não é? Pronto, é isto, para já. Obrigado, Emília. Aqui a Rosa Guedes tem a mão levantada. Não sei se quer dizer alguma coisa. Boa noite. Eu Boa noite, queria Rosa. realmente dizer, mas como estou junto à Alice, isto faz um bocado de eco. Não sei se vocês Então, conseguem. se calhar, a Alice tem que desligar o microfone. Acho que se ela desligar o microfone. Eu tenho o microfone ligado. Então é desligar o microfone e o som, que é só para um computador ter som. Não, mas eu posso ir para outro sítio. Não, Pronto. então partilham com o mesmo computador. Se calhar, enquanto a Rosa está aqui a resolver o som, aqui algumas mensagens no chat. Um cumulativo de efeitos como família a ser motorizado apenas uma ou duas vezes por ano? Pergunta aqui a Maria Teresa. Pronto. Eu em relação. Isto continua a fazer eco. Comigo faz eco. É melhor desligar. Faz eco agora? Já não faz. Já pôs outra Pois. Eu só queria aqui chamar a atenção para que foram aqui dadas informações que não são do domínio público. O representante das Águas do Algarve está aqui a dar informações que são informações que devem ser internas e que devem ser consequência dos estudos que estão agora a ser feitos e que deviam ter sido feitos quando fizeram a apresentação do projeto. É isso que é exigido por lei, pela lei do AIA, é que para se tomar uma decisão se tenham os dados todos. Portanto, o que nós conseguimos saber, todos os portugueses em geral que vão consultar os documentos em consulta pública são uns. E agora estamos aqui a ser dados outros que possivelmente vão aparecer quando vier agora o recap. Mas é justamente esse processo que é incorreto. É que estes dados deveriam ter sido. Eu não percebo como é que se pode fazer uma aprovação de um projeto quando não há os dados, ou quando os dados apontam para que é necessário mais estudos, ou quando agora se pode chegar à conclusão que há realmente situações que não têm solução. Portanto, esta é uma posição de princípio, é uma questão de como é que se aprova um projeto sem se ter todos os dados que são necessários a fazer a sua avaliação. Porque se pode chegar à conclusão que há coisas que não são resolvíveis. Não é? Por outro lado, a questão principal é
Porquê a necessidade da desalinizadora? Porque as desalinizadoras são a solução em muitas partes do mundo, não há outra alternativa. Em situações em que não há alternativas, as desalinizadoras são a única maneira possível de os cidadãos terem acesso à água potável. É a própria ONU que o diz. E, portanto, nós até não estaríamos contra a desalinizadora se o seu enquadramento fosse outro. Agora, está a aumentar-se a oferta com todas as consequências ambientais, sociais e económicas, porque de facto ela vai ser paga por nós. E ela vai ser mais cara. Ela começou por ser orçamentada em 45 milhões. Passou para 90 milhões. Até onde é que ela vai? Para que haja estas melhorias todas ou estas minimizações dos efeitos negativos. Não é o anular os efeitos negativos, é minimizar os efeitos negativos. Portanto, até onde é que ela irá o seu custo? E, portanto, o que a gente pergunta é qual é o sentido de estar a gastar este dinheiro todo para meter esta água, por exemplo, numa rede que está rota. E a manutenção e a substituição das redes não é uma prioridade. E o dinheiro que lá foi posto, quer no PRR, quer nos outros, é ridículo face a estas obras faraónicas. Então nós vamos gastar imenso dinheiro para arranjar uma fonte de água alternativa com efeitos terríveis a nível ambiental, mesmo quando são minimizados, porque alguns não se conseguem de maneira nenhuma solucionar, com custos energéticos enormes, com custos sociais, seja no turismo, seja na pesca, para a meter numa rede rota. E, ao mesmo tempo, para que a água que existe nas barragens seja para aumentar o regadio, numa zona em que as condições climáticas são adversas a regadio. E com a agravante que a água para a agricultura não é controlada nem é paga ao mesmo preço que é paga por consumidor doméstico. Portanto, a questão de fundo é: porquê a desalinizadora? E já há bocado a Alice disse bem que ela não era prioridade em nenhum documento oficial, mas passou a ser prioridade no pré. Portanto, vem dinheiro, gasta-se. E gasta-se nesse tipo de obras. Seja qual for as consequências delas. Seja sobre a sua ineficácia, porque aquilo que se pretenderia seria uma eficácia. Se é uma solução, tem que ser eficaz. Seja, para além disso, dos efeitos, dos impactos sociais e ambientais. E agora vemos aqui o representante da Águas do Algarve a dizer que, de facto, que aquilo que esteve na apresentação do projeto tem que ser todo pensado, melhorado. E agora eu digo-lhe, esses estudos estão no momento, várias equipes de os mais variados especialistas no terreno da falésia, no terreno de quem já tomaram posse administrativa, de uma coisa que possivelmente nunca deveria ser construída e nem se sabe se vai ser construída, é preciso que haja dinheiro, pelo menos, porque depois os impactos, pelos vistos, não interessam. Estão agora, neste momento, a fazer os estudos geológicos, os estudos da resistência dos terrenos, porque faltaram isso. Porque se forem ver as medidas que a APA põe, no dia, relativamente ao estudo, ao EIA que foi apresentado, ela há listado 14 ou 15 estudos necessários, imprescindíveis, para se tomar uma decisão, inclusive sobre a capacidade da falésia aguentar com esta obra. Se calhar agora o engenheiro Rui Sanches dirá que já sabem, mas a verdade é que aprovaram sem saber. Rosa, desculpe, vou ter que interrompê-la só para já acabei. vermos Já à acabei. parte. Obrigado. Já acabei. Obrigado. Não sei se Rui se quer responder alguma questão. Está aqui o Rui Cortes que está inscrito. Não, o Rui já tinha falado, é o Paulo Silva que queria falar. Olá, boa noite, mas não sei se o engenheiro Rui Sancho quer fazer algum comentário antes de...
da minha pergunta. Refleti que nós, enquanto Águas do Algarve, estamos determinados a que este projeto seja desenvolvido de modo a que cause o menor impacto possível na região e em todas as partes interessadas, pescadores, turistas, colegas e vizinhos que ali vivem. E essa é a nossa missão enquanto algarvios e colaboradores da Águas do Algarve. Sabendo que vai acontecer, o nosso trabalho é minimizar esse impacto. E é nesse sentido que temos vindo a trabalhar. O projeto e alguns dados que temos vindo aqui a falar, que seja neste evento, seja noutros eventos, revelam aquilo que é o trabalho que nós e o esforço temos vindo a tentar não implementar, enquanto colaboradores do setor público, com a melhor capacidade de esforço possível para reduzir esse impacto e que a água que fornecemos é segura e aquilo que devolvemos ao meio é o menos impactante possível. E esse é o esforço que nós vamos continuar a fazer. Obrigado, Rui. Paulo. Olá, boa noite. Muito obrigado pelas vossas apresentações, foram muito ricas. Ahm, Aqui eu queria levantar uma questão um bocadinho técnica, que é, em muitas situações durante o ano, a dessalinizadora não vai precisar estar a trabalhar, porque o Algarve vai ter água suficiente para fornecer em regime urbano. O que é que vai acontecer nessas situações? Toda a gente sabe que instalações deste género, em particular com membranas de osmose inversa, vão ter alguns problemas depois de arrancar outra vez os sistemas, problemas de desinfecção entre os ciclos. É suposto a dessalinizadora ter um fluxo constante, ou vai estar em ciclo, ou só vai estar a ser utilizada quando há necessidade específica de água para o circuito urbano? E uma segunda questão é, ok, claro que é preciso fazer estudos sobre o local específico, mas existem, mesmo perto de nós, nos nossos vizinhos espanhóis, um conjunto muito significativo de sinalizadoras a funcionar, e certamente que não é preciso estar sempre a inventar a roda. Acredito que há muitas situações em que já ficou claro, já foram apontados alguns casos, de que a salmoura iria ter um impacto significativo na região marítima em que era descarregada. Porque é que estão a concentrar tanta informação num único ponto, quando certamente existem já muitos casos estudados de impactos de água de salmoura em meio marítimo? Muito obrigado, e muito obrigado pelas vossas explicações. Obrigado, Paulo. Então, Rui, se quiser responder. Sim. A primeira questão relativamente ao modelo de exploração da salmoura, portanto, quanto tempo é que ficará em funcionamento, ou se ficará parada, quando, por exemplo, tivermos albufeiras cheias. Bom, esse é precisamente o grande desafio do Algarve. E é aquilo que nós, Águas do Algarve, temos vindo a fazer nos últimos 10, 15, 20 anos. O facto das albufeiras hoje terem um bom nível, felizmente choveu bastante, né? Estamos todos agradecidos por isso, de água em reserva, não significa que no próximo ano tenha. Nem significa que daqui a 2 anos tenha. E nem significa que os aquíferos, que estão a ser recarregados hoje, felizmente, tenham essa água disponível. Desculpa interromper, engenheiro, mas não foi essa a questão, foi ao contrário. Imagine que daqui a 2 anos temos outra vez as albufeiras cheias no Algarve. Temos essa sorte. O que aconteceu este ano pode acontecer daqui a 2 anos, pode acontecer daqui a 3, mas depois pode acontecer 10 anos que estejam as albufeiras vazias. Nessas situações, nesses anos em que haja abundância de água, o que é que vai acontecer à dessalinizadora em termos técnicos? Vai parar? Vai produzir água? Vai entrar em obsolescência precoce por causa de ter parado? O que é que está previsto em situação desse género? Muito bem. É exatamente isso o rumo que eu tentava seguir. Portanto, imaginemos que daqui a 2 anos estamos em abundância de água, como estamos hoje. Imagino que estamos em 2027 e em 2027 temos as albufeiras cheias, mas nós não sabemos o que é que vai acontecer nos anos seguintes.
E então o melhor é prevenir e tentar explorar as origens, que são menos onerosas. Aliás, as origens que são mais onerosas em termos de custos, em termos de recursos, em termos de impacto no ambiente, minimizar a sua exploração, mas a suspensão da exploração tem um risco, que é questionar-nos nos anos seguintes, passado 2 anos, 3 anos, quando as albufeiras estiverem cheias, vazias, e não houver água para fornecer à população, é porque é que não exploraram mais a desalinizadora. Isso é um risco que nós temos que gerir e temos vindo a tentar gerir isso o melhor possível no Algarve, e foi por isso que mesmo nos anos de seca tivemos, que não foi o ano passado que tivemos seca, não foi há 2 anos nem há 3 anos que tivemos seca. Nós estamos em seca há pelo menos há 7 anos que estamos em seca, e é isso que temos de tentar gerir. Muito objetivamente, Paulo, para tentar responder à sua pergunta, peço desculpa tratar, Paulo. A desalinizadora tem 4 racks de osmose À vontade. inversa. E esses 4 racks, cada um deles tem um módulo de 125 litros por segundo de água tratada. O que é que significa? Portanto, temos de tratar até 500 litros por segundo. Significa que nós podemos adequar o tratamento em função daquilo que é o risco da gestão dos recursos hídricos e as necessidades. E nesse momento em particular, nesse contexto, em função daquilo que é o volume de água disponível nas origens, nós percebermos que temos que tratar 250, 375 ou 125. Sempre que paramos um módulo de osmose inversa, aí sim, nesse momento, nós temos que fazer uma lavagem química. E nós queremos minimizar isso. Por isso temos que ser o mais inteligentes possível a fazer essa gestão. Como é que somos o mais inteligentes possível? Aprendendo com quem já faz. Falou nos nossos vizinhos espanhóis, que têm muita experiência nas Canárias e no sul de Espanha, que têm muita experiência, fazem coisas bem feitas e também fizeram os seus erros. E nós temos tentado estabelecer com eles algumas parcerias, visitas, para perceber o que correu menos bem e possamos minimizar esse impacto efetivo. Inclusivamente nós estamos a tentar entrar em projetos europeus que visam definir soluções de valorização da salmoura para a agricultura, por exemplo, para o Algarve, que é outra opção que nós podemos vir a ter. Obrigado. Obrigado, Rui. Bom, são quase 11 da noite. Não sei se há aqui mais alguma questão que alguém queira colocar e que também não possa ser assim sucinta. Se não, se alguém queira colocar alguma questão final. Vou fazer mais uma questão, eu gostava. Força, Paulo. Em algumas desalinizadoras em Espanha fazem uma diluição significativa das águas de salmoura com águas residuais para baixar a salinidade. Está previsto, eu não consigo perceber como é que a salmoura vai poder ser utilizada para as situações de aplicação em agricultura, tendo em conta o nível de cloretos e de sódio que ele vai ter. Sinceramente, não estou a ver qual é a lógica dessa utilização. Mas não respondeu a minha outra pergunta, que era: existem claras evidências em outras situações em que as desalinizadoras têm impacto quase zero em ambiente marítimo? Semelhantes numa situação de costeira e não de mar aberto, como no caso da Porto Santo. Para ser claro, é porque está a ser gravado e há aqui diversos intervenientes, esta questão de inovação que nós estamos a tentar estar envolvidos e na frente do conhecimento é algo que nós estamos a criar capacidade para estar presente nestes projetos e sim, há esse potencial de utilização na agricultura e temos diversos institutos da agricultura a nível nacional que estão envolvidos nesta candidatura. Portanto, é um caminho que queremos seguir. Se não for esse, será outro. Nós temos de tentar valorizar essa salmoura. Essa é uma questão. Depois, não há qualquer desalinizadora no mundo que não tenha impacto. Há umas que têm muito impacto, são muito antigas. Há outras que têm muito impacto, porque não são bem exploradas. E há outras que têm menos impacto, ou muito menos impacto. Esta está a ser construída agora, é construída com o estado da arte de agora. E há muitos casos, e dou 2 exemplos, no norte da Austrália, ainda há pouco,
Falou-se num exemplo que não era positivo, mas eu falo dos exemplos positivos. No norte da Austrália, onde há a barreira de coral, e em Sharm el-Sheikh, no Egito, onde captam água para desalinização, a salmoura é rejeitada nesses locais e há vida. E os recifes continuam, passados décadas, com alguma vida. Infelizmente, há outros desastres que não têm nada a ver com a salmoura, que também causaram a perturbação na estabilidade desses ecossistemas. Mas, Paulo, não há nenhuma desalinizadora, não há nenhum etar, não há nenhuma estação de tratamento de águas que não tenha impacto no ambiente, nem que seja pela ocupação do território ou pelo consumo de energia. Nós queremos é minimizar esse impacto de forma contínua. Obrigado. Obrigado, Rui. Temos aqui, não sei quem é que estava primeiro, é o Paulo, depois a Alice, Paulo Constantino e depois a Alice Pisco. Paulo Constantino. Muito bem. Eu queria só deixar uma questão relativamente à salmoura. Como referiu também exemplos de Espanha, eu vi uma reportagem, onde havia a mistura de salmoura com efluentes rejeitados de hectares, de forma a haver uma maior distribuição. Era para saber se ponderaram esta possibilidade, se isso é possível também nesta localização, e se tem conhecimento também deste processo. Obrigado, Paulo. Sim, temos conhecimento desse tipo de solução e não está incluída na nacionalizadora da Águas do Algarve. Obrigado, Rui. Alice? Eu queria talvez fazer só um comentário final. Nós consideramos que esta questão da desalinizadora é uma questão que pode abrir um precedente muito grave. E quando eu falei durante a minha intervenção de nós não concordarmos com o aumento da oferta de água, nós temos aqui ao lado o exemplo de Espanha, que tem o maior armazenamento per capita da Europa em barragens, que tem transvases, que tem quase 800 desalinizadoras. Acho que é o 5º país no mundo com mais desalinizadoras. E, no entanto, tem muito mais problemas de água do que nós. E acho que devemos ponderar isto. Nós não estamos sozinhos no mundo, nós dependemos de todos os outros seres vivos e temos que ter consciência disso e saber partilhar o recurso e saber gerir a água que temos e não estar a contar com a água que não temos, porque esta questão pode ser muito grave porque as pessoas consideram que como o mar é muito grande, vamos sempre ter água e água para tudo e para mais alguma coisa. Não é verdade. Nós temos que organizar as nossas atividades e planear as nossas atividades de acordo com os recursos que temos. E contando também com a partilha da água com todos os outros seres humanos, porque todos nós estamos interdependentes uns dos outros. E nós termos essa consciência e termos ações nesse sentido é a condição sine qua non para que a raça humana não se extinga, porque o planeta Terra vai continuar. Isso é certo. Obrigado, Alice. Não sei se alguém mais tem alguma questão. Eu já agora gostava só de fazer uma pergunta mais por curiosidade, embora não esteja diretamente ligada à desalinizadora. Não sei se posso, Gustavo. Força. Posso avançar? Eu vi que as águas do Algarve, dentro das várias fontes de captação superficiais, têm também na Bravura, Odeleite, e recentemente vi que a Bravura neste momento está com, apesar de ter chovido 4 vezes mais do que o normal no Algarve, o mês passado, a Bravura praticamente não ultrapassa agora os 50% de armazenamento. E a minha questão para o engenheiro Rui Sancho era se de facto estas obras, tal como o de Leite, que também tem, enfim, uma de 60%, apesar desta pluviosidade absolutamente excepcional,
se de facto estas obras não estão sobredimensionadas. Aliás, inclusivamente, eu na semana passada estava a ver que até a Albufeira da Bravura estaria, ou a barragem estaria a perder água. Enfim, mas a minha questão é exatamente esta: o fazer mais barragens, quando aquelas existentes, apesar de uma situação de pluviosidade excepcional, estão ainda muito longe de atingir o nível pleno de armazenamento, se de facto, enfim, não há realmente um sobredimensionamento das estruturas já existentes. Obrigado, Rui. Não sei se. Muito obrigado. Também só para clarificar uma questão, portanto, a Águas do Algarve não é responsável pela exploração da barragem da Bravura. Ok? Portanto, nós temos um tipo de captação da água dessa albufeira e é a Associação de Redes Municipais do Alvor que é responsável direto pela gestão dessa barragem. Quanto ao sobredimensionamento, o que é que os dados indicam? Efetivamente, nós, no ano passado, tivemos que reduzir o consumo urbano no Algarve, e estamos já no final de 2023, porque não tínhamos água, isso os dados foram partilhados, não tínhamos água suficiente para fornecer água para consumo humano. Isso é algo portanto, que foi evidente. Portanto, o sobredimensionamento é que, se nós olharmos para o todo, alguém pode somar e ver se é sobredimensionamento. Bom, mas isso é reserva total, mas primeiro tem que haver água. E depois a precipitação é uma precipitação que não é igual no Algarve inteiro. E esta gestão é feita de forma plurianual. Portanto, o facto de ter chovido muito este ano, neste período úmido, que foi excelente, não significa que nos períodos úmidos seguintes chova bastante. Agora, aquela albufeira em particular pode ter uma redução de precipitação. O que é que os dados indicam relativamente à precipitação nessa albufeira? Obrigado. Pois, mas é que houve, de facto, na zona do Barlavento Algarvio, uma precipitação extremamente elevada. Não estou a falar no Sotavento, onde geralmente o nível de armazenamento é mais elevado, mas verifico que é crónico esta situação destas barragens de Ode-Leite, Bravura, um pouco menos Ode-Louca, mas de facto as precipitações foram realmente muito elevadas. E apesar disso, quer dizer, creio que isto já ultrapassa um pouco as águas do Algarve, que tem um pouco mais a ver com a APA, mas, aliás, o próprio Plano de Água que une prevê a construção de mais 14 grandes barragens, apesar dos níveis de armazenamento serem, em situações mesmo excepcionais de pluviosidade, não serem atingidos. Mas pronto, isto já ultrapassa um pouco a esfera desta discussão. Era mais um comentário sobre isto, porque se verifica efetivamente que ainda hoje a Ministra voltou a defender no Congresso do Algarve esta construção de mais barragens e dos transvasos que estão previstos, designadamente para a Bacia do Mira. Mas pronto, isto foge um pouco à questão. Obrigado. Mas só para não deixar pelo menos a plateia, enfim, sem informação completa, foi só para clarificar, o de Leite e Beliche fica no Sotavento Algarvio e tem um volume de água muito significativo armazenado. O de Louca também temos com um nível de armazenamento acima daquilo que alguma vez tivemos, portanto é uma barragem que é explorada por nós e tem um nível de cerca de 90, 91% atualmente. Efetivamente, a barragem da Bravura tem um volume armazenado ligeiramente acima dos 50%, e pronto, essa pergunta depois tem que ser feita diretamente à Ação de Regantes Municipais do Alvor. Agora, o que é importante saber? A precipitação que nós tivemos no Algarve este ano, este período úmido, foi, face ao histórico, uma precipitação média. Nós não tivemos uma precipitação extrema. Mesmo assim, o que nós estamos a sentir no Algarve é uma redução de década para década da precipitação. Em anos consecutivos secos, não é? Obrigado, Rui. Emília, não sei se está com o manual, quer dizer alguma Posso coisa? só dizer muito Força, rápido e à laia de término, que é melhorar um projeto é um imperativo.
de uma organização pública irresponsável. E julgo que isso, especialmente depois de toda algum debate que tem havido, felizmente, a nível das organizações de cidadania e ambientais. Mas o facto de melhorar um projeto a posteriori, que pode estar a ser feito agora, não, e minimiza algum risco, mas não lhe retira de maneira nenhuma o risco ambiental e paisagístico de construir algo que vai ser letal para a flora e para a fauna e também prejudicar a economia da região numa zona de um reconhecido valor. Portanto, eu julgo que as Águas do Algarve, enfim, estão a dar uma resposta, peço desculpa, mas será mínima a tudo o que tem, mas isso não vai, de facto, retirar o risco que existe e com o qual nós, como cidadãos, somos críticos e achamos que vai prejudicar a região, fortemente a região, especialmente na zona onde vai ser construída. Não é que a gente seja contra, como já foi dito aqui, as desalinizadoras, elas são necessárias em alguns locais, já vimos que em alguns sítios elas não dão resposta, mas então avançar para ali com os riscos que vai haver, e desses temos a certeza, podem ser minimizados, mas não são de maneira nenhuma debelados, lamentamos. Pronto, era isto. Obrigado, Emília. Se calhar iria dar aqui o nosso webinar por terminado. De facto, haverá sempre mais questões para colocar. Peço desculpa se não conseguimos chegar a todas as perguntas que teriam para colocar. Uma vez mais, agradecer aqui a disponibilidade à Paz e às Águas do Algarve para esta discussão. Claramente há aqui, não é, um choque de visões, de pôr numa balança o que é que se prioriza, e claramente aqui todo um investimento que será feito e perceber também que custos é que isto terá e que soluções é que de facto este investimento irá resolver ou não. Acho que este será uma discussão que irá continuar. Da nossa parte, nós, Move Redor, estamos mais a norte, mas claramente temos aqui esta defesa pelo uso e pela ligação com a água e com os rios, que seja o mais equilibrada possível, sabendo que claramente que são sempre muitas tensões e muita dificuldade em encontrar aqui um caminho comum, mas estamos cá para ir colocando as questões, fazer pressão quando é necessário fazer essa pressão. E antes de ir, gostaria também de partilhar, o Ricardo partilhou no início, aliás, no início não, há pouco, aqui o Encontro Nacional de Cidadania pela Defesa dos Rios e da Água, que vai ser no dia 31 de maio, em Constância. Portanto, tem aqui também o link de inscrição. E este é o segundo encontro, e a ideia é juntar pessoas e movimentos ao nível nacional para criar aqui exatamente esta plataforma ao nível de cidadão, porque há aqui, de facto, muita aprendizagem e muito caminho a ser feito em conjunto. Portanto, de facto, fica aqui lançado o convite. E acho que da minha parte é tudo. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa antes de darmos por terminado aqui o nosso serão. E então, assim sendo, muito obrigado e despedimos-nos. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada.